Continuando minha resposta ao Sheikh Abdul, agora eu vou abordar as questões teológicas. O Sheikh em sua live ele continua afirmando que Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23 vai mandar para o inferno todos os cristãos que obedecem a orientação e os mandamentos do próprio Jesus de fazer milagres. Bem, na verdade, o Sheikh ele não apresentou nenhuma resposta coerente ao meu argumento, pois ele continua afirmando as mesmas coisas, descontextualizando as passagens e isolando os textos que ele cita, coisa que eu já expliquei no meu vídeo inicial. Mas vamos ao trecho do vídeo do Sheikh. O versículo está exatamente a falar, e este versículo não está a excluir nenhum cristão. Este versículo fala exatamente de todo aquele que faz milagres em nome de Cristo. Jesus Cristo irá no dia do juízo final, de acordo com a Bíblia, irá dizer no dia do juízo final que não os conheci porque vocês fizeram coisas iníquas. Bem, você pode ver que ele continua afirmando que serão todos e ainda diz que a Bíblia diz isso. Só que o texto não está a dizer o que ele afirma. Vamos ao texto. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Ponto e vírgula. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você pode ver que na passagem diz muitos e não todos. Muitos não é sinônimo de todos. Então o Sheikh, para ele tentar transmitir seu entendimento incorreto da Bíblia, ele generaliza o termo muitos, introduz o termo todos, que não existe na passagem, e ele muda a sintaxe da frase para dar outro sentido. Ele faz a associação da palavra iniquidade aos milagres, coisas que são totalmente opostas e não estão conectadas na passagem como um sendo razão do outro. Se Jesus quisesse ter dito que seriam todos, então ele teria dito todos. Se ele quisesse ter dito que os milagres serão a causa da condenação, então a construção da frase teria sido diferente. Seria algo mais ou menos assim: naquele dia, todos que fizeram milagres em meu nome, eu direi: afaste de mim, nunca vos conheci. E além disso, Jesus precisaria também explicar que os milagres em si são iniquidades, coisas que o Sheikh Abdul diz ser. Porém, como eu expliquei em minha refutação, o Sheikh, quando ele cita algo, ele ignora todo o resto da Bíblia. Iniquidade é maldade, pecado, algo contra as leis morais de Deus. Em Mateus capítulo 12, Jesus ele cura um homem no sábado, coisa que de acordo com o entendimento dos judeus não poderia ser feito. E os judeus questionaram Jesus e perguntaram a ele: é lícito curar nos sábados? Jesus respondeu no versículo 12, na parte B: é lícito fazer o bem no sábado. Então Jesus aqui ele define a qualidade do ato do milagre, que é o bem. E refutando o entendimento do Sheikh que milagres são iniquidades, chega a ser um absurdo esse raciocínio dele. O Sheikh ele vai mais além, ele diz que milagres feitos pelos cristãos não passam de magia. Assista o vídeo. Acreditam nele e neles como fazedores de milagres, quando na verdade de milagres nada tem, senão magias, queridos irmãos. Aqui o Sheikh ele está se referindo aos cristãos que fazem milagres em nome de Jesus. E esse comentário dele expõe exatamente a mesma atitude dos fariseus mediante aos milagres de Jesus. Veja o que acontece nessa passagem bíblica ao qual Jesus ele expulsa o demônio de uma pessoa. Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se maravilhava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então a mesma incredulidade que os fariseus tinham mediante a Jesus fazer milagres, os muçulmanos têm mediante aos cristãos que seguem os mandamentos de Jesus. O Sheikh ele diz exatamente o que os fariseus disseram para Jesus, pois magia é algo vindo das forças do mal. Em outro trecho do seu vídeo, o Sheikh, para tentar reafirmar que os milagres se limitavam apenas a Jesus e aos 12, ele menciona que em Mateus 10, passagem que eu citei no vídeo inicial, os milagres se limitavam apenas aos 12 e eles foram enviados apenas para as ovelhas perdidas de Israel.
Nessa passagem de Mateus foi quando Jesus comissionou os 12 apóstolos pela primeira vez para irem anunciar o reino e pregar salvação e fazer milagres. Neste primeiro envio, Jesus ele restringiu essa primeira viagem focando apenas nas ovelhas perdidas de Israel e passando por regiões específicas. Porém, o Sheik, ao tentar dar o sentido de que esta foi a única vez que Jesus comissionou discípulos, ele ignora outras passagens bíblicas. Em Lucas 10, Jesus ele comissionou 70 discípulos para fazer a obra, curar as pessoas e anunciar o reino de Deus. Vamos ver a passagem. Lucas 10. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro ao meio de lobos. E nos versículos adiante, seguir, ele dá outras instruções, e no versículo 8 ele diz: também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puseram diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e diz eles: é chegado a vós o reino de Deus. Então, nessa comissão, Jesus não limitou os 70 discípulos aos perdidos da casa de Israel, mas enviou por diversas partes, para fazerem curas e anunciar o reino de Deus. Em seu vídeo, o Sheik também nada disse sobre Marcos 16, passagem que eu citei em minha refutação, onde Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura por todo o mundo e fazer milagres. Então, para o Sheik refutar o meu argumento, ele precisa desconstruir cada parte do meu argumento, ele precisa apresentar o contexto de cada passagem citada e mostrar que o contexto está exatamente de acordo com o que ele diz. Caso ele não faça isso, ele continua apenas fazendo vagas e vãs afirmações sem nenhum fundamento bíblico. O Sheik, em uma nova tentativa de ignorar as verdades bíblicas, em seu argumento ele utiliza novamente a falácia do espantalho. E ele tenta introduzir uma regra criada por ele para tentar invalidar o cristianismo e as ações feitas pelos cristãos. Veja. Eu quero lhe dizer que Jesus Cristo não foi cristão. Assim como os seus discípulos também não eram cristãos. Como é que o cristão hoje ele vai expulsar, ou tem esta permissibilidade de expulsar demônios, de curar os enfermos, de fazer milagres, enquanto que Jesus Cristo não era cristão? Bem, essa questão que ele levantou, se Jesus era cristão, se os discípulos eram cristãos, este assunto eu vou explicar no próximo vídeo, porque isso já era algo que eu estava planejando refutar da caravana de Dawa. Então no próximo vídeo eu vou apresentar respostas a essa objeção. Ele apresenta, se Jesus e os discípulos, se eles eram cristãos e como os cristãos hoje fazem isso sendo que Jesus não era cristão. Então eu vou estar tratando disso no próximo vídeo. Fique ligado. Então aqui eu finalizo essa refutação sobre Mateus 7, 22 e 23, onde Jesus ele não diz que serão todos cristãos que fazem milagres que serão lançados no inferno. Diz que será muitos, e a sentença da condenação não é os milagres, e sim a prática da iniquidade. Então fiquem com Deus a todos, que Deus abençoe.